Muito bem, então vamos seguir a leitura do texto do artigo Naturaleza y Lógica de las proposiciones normativas, do professor Jorge Rodrigues. Vamos começar então a leitura do quarto capítulo, né, onde ele apresentará, cujo título é Lógica de Normas e Lógica de Proposiciones Normativas, capítulo no qual o professor Rodrigues apresentará o chamado assim sistema padrão de regras e axiomas, ou regras e axiomas do sistema padrão de lógica deôntica, segundo von Wright, tá? Onde as expressões deônticas, os operadores deônticos são tomados como interdefiníveis, tá? Diz ele assim, no sistema clássico de lógica deôntica, idealizado por von Wright, se tomam como interdefiníveis os conceitos de proibição, obrigação e permissão. Tá? Então, o que significa interdefinível? O que quer dizer isso? Tá? O que significa dizer que um sistema toma como interdefiníveis os conceitos deônticos? Tá? Significa dizer, portanto, que os operadores deônticos ou conceitos deônticos podem ser vistos ou por relações de equivalência ou dentro de um sistema de lógica proposicional no qual esses operadores deônticos são situados, posicionados dentro de teoremas, tomando-se por base os conectivos verofuncionais. Tá? De modo que nós temos certos antecedentes e consequentes deônticos que são postulados justamente por uma interdefinibilidade entre esses mesmos conceitos. Tá? Então, nós vamos ver como isso funciona no sistema de von Wright. Okay? Muito bem. Então, numa apresentação axiomática do sistema, teríamos três axiomas principais. Tá? O axioma 0 traria para nós uma relação de equivalência deôntica. Se P é permitido, isso equivale a dizer que não P não é obrigatório. Tá? Então, esse é o primeiro axioma, o axioma, digamos assim, primitivo do sistema de von Wright. Se P é permitido, isso equivale a dizer, então, que não P não é obrigatório. Vamos pegar um exemplo, né? Vamos supor que P, B minúsculo, uma letra sentencial P minúsculo, simboliza o ato, sei lá, o ato de fumar, por exemplo. Né? Então, é permitido fumar, equivale a dizer que não fumar não é obrigatório. Ok? Disso há um segundo axioma, o axioma 1, né? Que nos permite um reposicionamento ou uma distribuição da obrigação dentre as variáveis, né, notacionais para os seus aspectos individuais ou singulares. Então, se dentro de um conjunto em que P e Q são obrigatórios, nós temos aqui uma conjunção, então, tanto P isoladamente como Q isoladamente serão obrigatórios. Há uma equivalência entre uma regra de conjunção para o conjunto de P e Q e a colocação do operador deôntico em cada uma dessas letras sentenciais isoladamente. Então, nós estamos aqui perante o segundo axioma desse sistema. E, por fim, o axioma 2 corresponderia a uma consequência que não admite uma inversão. Né?
Então, se P é obrigatório, isso equivale a dizer que P é permitido, porque tudo que é obrigatório tem de necessariamente ser permitido, embora o contrário não seja verdadeiro. Tá? Por exemplo, se eu sou obrigado a, sei lá, assinar um contrato, tem de me ser permitido assinar esse contrato. Tá? Agora, veja que o raciocínio contrário não resulta numa consequência necessária. Se me é possível assinar um contrato, isso não significa dizer que eu sou obrigado a assinar o contrato. Tá? Então, de uma obrigação, nós podemos implicar uma permissão, mas nós jamais poderemos implicar necessariamente uma permissão desde uma obrigação desde uma permissão. Aqui nós não temos modus ponens, mas no axioma 2 nós temos modus ponens. Nós podemos tratar uma consequência permissiva a partir de um antecedente obrigatório. Tá? E disso nós temos regras de inferência, né, nesse sistema. No caso aqui, R1, nós temos a regra que nos diz que, num conjunto equivalente, a aplicação de uma obrigação a esse conjunto se estende para todas as suas partes individuais. Né? Do tipo, se eu tenho equivalência entre P e Q e P é obrigatório, então Q também o será. Tá? No fundo, aqui nós temos uma regra de extensionalidade, tá? Que também se verifica nas demais regras. Tá? Veja que interessante, ele diz assim, o primeiro axioma indica a interdefinibilidade entre permissão e obrigação, como nós vimos. O segundo, a distribuição ou distributividade da obrigação em relação à conjunção. Tá? Ou seja, se eu tenho uma conjunção e tenho uma obrigação que diz respeito a todo o conjunto, então essa obrigação corresponderá a todas as suas partes individuais. Tá? E no terceiro axioma, nós temos o princípio de que tudo que é obrigatório será necessariamente permitido, de modo que o princípio de que é obrigatório implica permitido, equivalente ao chamado princípio de permissão. Okay? O que é o princípio de permissão? O princípio de permissão nos diz também que se P é permitido, ou P é permitido, ou não P é permitido. De modo que eu não posso ter uma conjunção entre P e não P. Eu só poderei ter uma disjunção nesse caso. Né? A regra de inferência do sistema estabelece que toda a tautologia da lógica de enunciados é uma forma válida do sistema quando as variáveis do enunciado são deslocadas ou substituídas por fórmulas deônticas. Quando eu pego, por exemplo, uma obrigação, eu digo A é obrigatório, eu posso dizer A é permitido. Eu posso estabelecer alguma substituição dessa variável proposicional por uma outra variável proposicional que me diga A é permitido, poderei, desde que eu deixe explicitado o fato de que essa permissão decorre de uma obrigação. Quer dizer, será uma forma válida do sistema quando as variáveis do enunciado são substituídas por fórmulas deônticas. Né? E aí é o caso dos axiomas. Né? Quer dizer, o axioma A0 que nós vimos garantirá a validade das seguintes leis. Né? No caso aqui, duas leis importantes. Tá? E aqui ele já começa a estabelecer uma certa classificação. Né? No caso, nós temos aqui não P é obrigatório e P é permitido. Tá? Vamos supor que isso aqui fosse algo como P significa matar alguém. Né?
Então, não matar alguém é obrigatório e matar alguém é permitido. Quer dizer, faz sentido uma coisa dessa? Faz sentido ou não faz sentido? Parece estranho, né? Parece muito estranho. Então vejam como a semântica aqui é algo muito importante para nós. Né? Se nós dizemos assim, né? Não P é o... Ó, eu tenho um sinal de negação, o que significa que essa inferência seria inválida, né? Ou esse axioma seria inválido. Ou não seria o caso que... Né? Então, se eu dissesse não matar alguém é obrigatório e matar alguém é permitido. Não é o caso que. Então, se eu estou negando essa possibilidade, por que eu estou negando isto? Eu estou negando isto porque isto violaria a consistência normativa que seria requerida nesses casos. Por que a consistência normativa seria requerida nesses casos? Justamente porque, se P for obrigatório, então ele será permitido. Agora, se eu digo que não P é obrigatório, eu não posso criar uma conjunção em que eu tenha uma negação de um ato individual que é tomado como obrigatório e o próprio ato individual seja tomado como permitido. Justo porque tudo que é obrigatório é permitido. Então, se é obrigatório não matar, eu não posso dizer que é permitido matar. Porque isso criaria uma inconsistência normativa. Por isso que essa lei que diz não é o caso que eu poderei ter uma conjunção entre uma obrigação de não fazer e uma permissão de fazer, é uma lei válida dentro de um sistema axiomático de lógica deontica. Fala, Jennifer. Eu não entendi a segunda parte ali, tá? O que é obrigatório, consequentemente, é permitido. E o que não é obrigatório? Se não P é obrigatório. Então, se o que é obrigatório é permitido, o que é obrigado não fazer, será permitido fazer ou não? É obrigado a fazer? Não, não pode fazer. Não, exatamente. Por isso que essa lei seria uma lei inválida dentro do sistema. Percebe? Por isso que ele coloca aqui um conectivo verofuncional de negação, justamente para dizer que esta lei é inválida. Não é o caso que O menos P e PP. Tá? Por que não é o caso? Porque isso violaria o fato de que algo que é obrigatório necessariamente é permitido. Ou tudo aquilo que me é impelido fazer, eu tenho de ser autorizado a fazer. Eu sou obrigado a fazer qualquer coisa, a, sei lá, declarar o imposto de renda, né? Pagar tributos. Então, eu tem de me ser permitido pagar tributos ou declarar o imposto de renda. Tá? Percebem isso, gente? Então, aqui nós estamos perante uma lei que apresenta o princípio da consistência normativa. Por que a consistência normativa? De novo, porque eu não posso ter a obrigação de não realizar alguma coisa e, ao mesmo tempo, me ser permitido realizar essa coisa. Tá? Ok? Então, o certo aqui, para tornar essa lei válida, seria inserir uma negação na frente de P. Né?
na frente de um P maiúsculo, dizendo que P minúsculo não é permitido fazer isso, né? Ok? E depois nós temos o princípio da completude normativa, que aparece no ponto 6, onde diz: ou é obrigatório não P, ou P é permitido. Tá? O que isso nos diz? Vamos pegar um exemplo aí, fumar de novo. É obrigatório não fumar ou é permitido fumar? Existe alguma alternativa dentro dessas duas opções? Não parece existir, né? Do tipo, ou é obrigatório não fumar, ou é permitido fumar. Existe algum intermediário aí dentro? Não existe. Por que não existe nenhum intermediário aí dentro? Porque não há nenhum intermediário, a gente chama isso em lógica de nenhum terceiro excluído inserido dentro dessa lei. Então, o princípio do terceiro excluído, né, aquele princípio que diz que não há nenhum terceiro gênero entre a afirmação e a negação, aparece de cheio aqui na lei número 6, no axioma 6, ou na lei 6, de acordo com Rodrigues. Ok? Vejam, gente, essas duas leis, o princípio de consistência normativa e o princípio de completude normativa, são fundamentais para todo e qualquer sistema de lógica deontica. Eu não consigo fazer nenhum axioma e nenhum teorema deontico prescindindo desses princípios. Tá? Por que o princípio de consistência normativa é importante? Porque ele é uma decorrência do axioma que me diz que tudo que é obrigatório é permitido. Mas nem tudo que é permitido é obrigatório. Tá? E o axioma 6 também é uma decorrência desse axioma. Ou seja, se tudo que é obrigatório é permitido, então não é o caso que eu tenha uma obrigação de não realizar P e, ao mesmo tempo, me seja permitido realizar P. E nem tampouco será possível lidar com uma situação na qual um sistema incompleto gerasse alguma convivência com é obrigatório não P e é permitido P. Por isso que o axioma traz justamente uma disjunção, não uma conjunção. Disjunção é ou aqui para nós. Então, ou não P é obrigatório, ou P é permitido. Ou é uma coisa ou é outra. Tá? Ok? Ou é obrigatório não matar, ou é permitido matar. Voltando lá no exemplo do axioma anterior. Tá? Imagine um sistema que criasse uma certa... Claro, claro, Sérgio. Vamos ver de novo isso aqui. Olha só. Tanto o 5 como o 6 decorrem do quê? Do primeiro axioma. Tudo que é obrigatório é permitido. Okay? Então, se tudo que é obrigatório é permitido, se tudo que me é imperioso realizar deve me ser permitido realizar, né? Embora o contrário não seja verdadeiro, então é claro que seria inconsistente se dentro de um mesmo sistema, né, eu dissesse que é obrigatório não fazer alguma coisa e me fosse permitido realizar essa mesma coisa. Tá?
Quer dizer, dentro do sistema, isso seria inconsistente. Por que inconsistente? Porque dentro do sistema nós encontraríamos situações deonticamente inconsistentes em que não P seria obrigatório e P seria permitido. Tá? Violando esse axioma primitivo. De que tudo que é obrigatório é permitido. Então, imaginem que caos nós teríamos se, por exemplo, se fosse obrigatório não matar e fosse permitido matar. Tá? Seria, obviamente, um sistema inconsistente. Então, por isso, a lei 5 do sistema axiomático aqui, exposto, o sistema do Von Rit, apresenta o quê? Que este não é o caso. Por que não é o caso? Justo para evitar qualquer inconsistência dentro do sistema normativo. Por isso, o princípio da consistência normativa não admite qualquer situação de conjunção entre uma obrigação de não fazer e uma permissão de fazer a mesma coisa. Tá? E do ponto de vista da completude desse sistema, algo semelhante nós teríamos com é obrigatório não P ou é permitido P. Tá? Porque se eu dissesse é obrigatório não P, tá? Então eu preciso necessariamente excluir que P é permitido. Porque se eu realizasse P, ou eu estaria violando a obrigação e cumprindo a permissão, ou se eu não realizasse P, eu estaria cumprindo com a obrigação, mas não realizando o que me é permitido realizar. Então, do ponto de vista da consistência normativa interna, não é o caso que eu possa fazer uma conjunção entre a obrigação de não P, de não realizar P, e a permissão de realizar P, e do ponto de vista macro do sistema, o princípio da completude me implica atribuir aqui uma disjunção, em que eu coloco a obrigação de não P ou a permissão de P. De onde eu extraio uma série de demonstrações. Tranquilo? Podemos seguir? Maravilha. Então vamos lá. Vamos para a lei 7ª, então. Tá? Como é que é exposto aqui o 7º axioma do sistema? Tá? Muito bem, vamos ver ele, então. Né? Se P de P, então não P, não O. Okay? Nós temos aqui uma implicação. Tá? Uma condicional, o uso de uma condicional com um antecedente permissivo e um consequente de uma negação de obrigação. Tá? Então, vamos ver como é que funciona esta implicação que tem como base o axioma primitivo. Tá? O que é o axioma primitivo? Só voltando lá. Ó, há uma equivalência entre P permitido e não P não é obrigatório. Tá? Lembrem do exemplo do fumar aqui. Fumar é permitido, equivale a dizer não fumar não é obrigatório. E aí vocês vão lembrar. Beleza? Vamos voltar lá então. Se P é permitido, então não P não é obrigatório. Se fumar é permitido, não fumar não é obrigatório. Ok? Disso nós temos uma sequência.
Se é obrigatório não P, então não é permitido P. Tá? Vamos lá. Se é obrigatório não fumar, então não é permitido fumar. Beleza? E vamos lembrar da regra de distribuição e extensionalidade. Um conjunto em que se P, então Q, constituírem um antecedente condicional, no consequente, ao aplicar uma negação, o que eu tenho? A negação se estende do antecedente para o consequente. Não Q, então não P. Ok? Então vamos ver agora como é que fica aqui, usando a regra lá dos axiomas antecedentes, 5 e 6. Olha só. Não é o caso que é obrigatório não P e é permitido P. Vamos dizer que eu dissesse assim, é obrigatório não fumar e é permitido fumar. O que vale para vocês? Obrigatório não fumar e é permitido fumar. Como é que fica isso? Não é o caso. Por que não é o caso? Nós vimos aqui uma definição de condicional no axioma antecedente. Se P, então Q, equivale a dizer não é o caso que P e não Q. Tá? Ou seja, por que não é o caso? Porque eu não posso aplicar uma regra de conjunção para duas letras sentenciais em que uma é assumida positivamente e a outra é assumida como uma negação. Tá? Não há nenhuma equivalência aqui proposicional entre ambas as condicionais. E nem tampouco uma equivalência entre a condicional e a regra aplicada de conjunção, nesse caso. De modo que nós temos, então, em 10, que não é obrigatório não P, equivale a dizer que P é permitido. Quer dizer, não fumar não é obrigatório, então fumar é permitido. Ok? E a mesma definição de condicional nós teríamos no segundo caso, tá? Agora usando não a conjunção, mas a disjunção do axioma 6, que nos levaria a constatar o seguinte: se não fumar é obrigatório, ou não fumar é obrigatório, ou fumar é permitido. Tá? Quer dizer, o que eu tenho agora? Eu tenho a aplicação, melhor dizendo, de uma disjunção. A disjunção torna válida a postulação de dois operadores contraditórios dentro do mesmo axioma. Porque ao aplicar a disjunção, ou eu postulo um, ou eu postulo outro. Completando o sistema. Se eu não aplicasse a disjunção, o que aconteceria? Eu não teria completude no sistema. Por quê? Porque em alguns casos poderia dizer-se é obrigatório não P, em outros casos poderia se dizer P, P. Não P é obrigatório, P é permitido. Quer dizer, ficaria um caos, né? Então, para evitar isto,
o axioma 11, com base no axioma 6, que é o princípio de completude normativa, traz uma definição a partir dos axiomas antecedentes. Então, diz ele assim, de modo que, de acordo com esse sistema, em relação a qualquer ação, esta ação, portanto, não poderia estar proibida e permitida ao mesmo tempo. Princípio da consistência normativa. E ou está proibida, ou bem estará permitida. Princípio da completude normativa. Eu não posso ter proibição e permissão simultaneamente. Não posso ter um operador deôntico proibitivo e um operador deôntico primitivo simultaneamente. Quem que me diz isso? O princípio da consistência normativa. E, portanto, eu posso dizer ou eu tenho uma proibição ou eu tenho uma permissão. Princípio da completude normativa. A consistência normativa me diz que eu não posso ter dois operadores contraditórios simultaneamente. E o princípio da completude normativa me diz que eu terei ou um ou outro. Tá? Eu não posso ter os dois simultaneamente. Então eu vou ter que escolher ou um ou outro. O primeiro caso me diz, não é o caso que eu terei dois operadores contraditórios simultaneamente. Tá? Eu não posso ter O menos P e PP. Se eu tivesse, seria algo, digamos assim, que violaria a consistência normativa. Então, eu preciso aplicar uma disjunção logo a seguir para dizer que ou é uma ou é outra. Reconstrói esse sistema acabadamente, ou seja, de um modo satisfatório, as relações lógicas entre expressões como obrigatório, proibido e permitido? Para responder a esta pergunta, se deve ter presente que a já indicada sistemática ambiguidade de tais expressões, isto é, que elas podem aparecer tanto em normas em sentido genuíno, como em proposições normativas. Quer dizer, a crítica que nós já lemos nos encontros passados, ou seja, acerca da ambiguidade das expressões deônticas. Quer dizer, quando as expressões deônticas aparecem de modo descritivo, elas aparecem supostamente no interior de uma proposição normativa. Mas e se dentro do interior dessa proposição normativa, esta expressão deôntica, mesmo assim, tiver algum aspecto prescritivo, não seria ela uma norma, na verdade? Como é que fica isso? Veja o caráter ambíguo que ele está pontuando aqui. Né? Então, resulta muito importante diferenciar, né, estas duas interpretações de expressões como obrigatório, proibido e permitido, assim como das orações nas quais estas expressões possam aparecer. Uma lógica destas expressões interpretadas prescritivamente, uma genuína lógica de normas, pretenderá reconstruir a racionalidade na atividade de ditar normas, a racionalidade do legislador. Por outro lado, uma lógica destas expressões interpretadas descritivamente, ou seja, uma lógica das proposições normativas, buscará reconstruir as qualificações normativas de certas ações em conformidade com um certo conjunto de normas. De acordo com a conhecida distinção de Hart, poderia-se dizer que um sistema de lógica de normas refletisse o
ponto de vista interno de quem dita normas ou quem as aceita e as usa como guia de conduta, enquanto um sistema de lógica de proposições normativas refletiria o ponto de vista externo de quem se situa como observador e qualifica normativamente certas ações em conformidade com as normas existentes em um certo sistema normativo. Quer dizer, ele invoca aqui algo que é bastante presente no âmbito da teoria analítica do direito contemporâneo, né? O ponto de vista de quem faz e vive e aplica as regras, diferentemente do ponto de vista de quem descreve o modo mediante o qual alguns agem, aplicam e legislam e agem segundo as regras. O ponto de vista interno e o ponto de vista externo. O ponto de vista prescritivo e o ponto de vista descritivo. Okay? Uma forma de explicar as diferenças entre uma lógica de normas e uma lógica de proposições normativas é a partir do diferente modo em que a negação afeta a umas e a outras. Quer dizer, como esse conectivo vero-funcional de negação afeta a lógica de normas e a lógica de proposições normativas. Ainda quando não se possa dizer que as normas sejam verdadeiras ou falsas, a negação parece comportar-se no discurso prescritivo de modo análogo à negação ordinária. Quer dizer, a negação na linguagem natural ou a negação na linguagem ordinária. Tá? A negação de uma norma é também uma norma. Para cada norma, só há uma norma que é a sua negação. Uma norma e sua norma negação são recíprocas. Se P é obrigatório, é a negação de não P é permitido. Se não P é permitido, é a negação de P é obrigatório. Além disso, uma norma e sua norma negação são mutuamente excludentes e conjuntamente exaustivas, dado que não é o caso que P seja permitido e P não seja permitido. E P é permitido ou P não é permitido são admitidas como formas válidas na lógica de normas. O que ele quer dizer com isso? Que na lógica de normas, a afirmação e a sua negação são exaustivas, porque elas resolvem todos os estados de coisas semanticamente conjecturáveis aqui dentro. Não há nenhum espaço para ambiguidade. Tá? Ou seja, na linguagem ordinária, poderíamos até dizer assim, na linguagem normativa ordinária ou natural ou coloquial, não há nenhum espaço para ambiguidade. Tá? Agora, quando nós entramos na linguagem das proposições normativas, nós vamos chamar aqui de uma linguagem científica ou linguagem objeto, uma linguagem mais especializada, uma linguagem mais sofisticada, uma linguagem mais complexa do que a lógica de normas. A negação das proposições normativas é mais problemática. No sistema normativo A, o ato P está proibido. É um enunciado metalinguístico complexo que afirma que determinada norma pertence a um sistema normativo, pelo que sua negação pode ser entendida de dois modos diversos. No sistema A, o ato P não está proibido, pode interpretar-se como expressivo de que o sistema A não contém uma norma que proíbe a realização do ato P, em cujo caso a negação opera sobre a pertença da norma ao sistema. Se nega a proposição normativa.
mas também pode interpretar essa situação, como significando que o sistema A contém uma norma que estabeleça a não proibição de P. Isto é, uma norma que permite P. Em cujo caso a negação opera diretamente sobre a norma. Olha só o que ele está dizendo aqui. Veja a complexidade. Ou o sistema, de novo, existem dois modos de interpretar isso aqui. O ato P está proibido. Então, como é que eu vou interpretar a negação de o ato P está proibido? Tá? Eu posso interpretar num primeiro sentido, dizendo que não há nenhuma norma no sistema que o autorize. Tá? Ou eu posso interpretar num segundo modo, dizendo que há uma norma que o autoriza. Veja, a situação aqui não é tão fácil como ocorre no primeiro caso, em que eu tenho uma negação necessariamente se interpreta como uma norma negativa da primeira. Aqui não, aqui tem espaço para ambiguidades. Ou seja, Para dar conta... Fala, Rafa. Desculpa te interromper. Não, vamos lá, por favor. Ou seja, tu não pode afirmar que ele está permitido a depender da interpretação e do âmbito que tu vai aplicar essa afirmação. Exatamente, porque como eu estou no âmbito proposicional, que é um âmbito descritivo, eu preciso encontrar exatamente qual é o objeto dessa descrição. Eu fiquei pensando em alguma área do direito, sei lá, o direito administrativo, por exemplo, que em algumas vezes necessita de uma norma permissiva, tu não pode dizer com essa proposição que está permitida a ação, o ato P, por exemplo. Exatamente. Isso se verifica mais nas áreas onde nós lidamos com a legalidade estrita, né? No direito administrativo, no direito penal, no direito tributário, né? Porque ali são casos, digamos assim, fronteiriços do ponto de vista semântico, né? E aí fica mais complexo, porque, claro, eu vou precisar descrever rigorosa e analiticamente as condições semânticas do que está sendo afirmado ou negado, né? Perfeito? Então, para dar conta desta ambiguidade, é necessário diferenciar duas noções de negação para as proposições normativas. Olha só isso aqui. Diferenciar duas noções de negação para as proposições normativas. A negação externa, que se representará como, né, um til negativo, negação, e a negação interna, que se representará como esse símbolo lógico aqui que vocês estão vendo. Negação externa, negação interna. Enquanto a negação externa é uma operação que leva da proposição normativa que afirma a pertença de uma norma a um sistema à proposição normativa que afirma que a não pertença de tal norma ao sistema, a negação interna é uma operação que leva da proposição normativa que afirma o pertencimento de uma norma a um sistema à proposição normativa que afirma a pertença de sua norma negação ao sistema. Vamos repetir isso que é importante. De novo. Negação externa, negação interna. Negação externa, tá? E que é a negação externa? Operação que conduz da proposição normativa que afirma a pertença de uma norma a um sistema. A proposição normativa afirma que essa norma pertence ao sistema. A proposição normativa que afirma que a norma não pertence ao sistema. Essa é a negação externa.
leva da proposição normativa que afirma que a norma pertence ao sistema para uma outra proposição normativa que afirma a não pertença da norma ao sistema. Então, isso é uma negação externa. E a negação interna, do outro lado, é uma operação que leva da proposição normativa que afirma a pertença de uma norma a um sistema a uma proposição normativa que afirma a pertença de sua norma negação ao sistema. Veja que a primeira afirma a não pertença. A negação externa afirma não pertença da norma ao sistema. Por isso a negação externa. A norma não pertence ao sistema. Agora a negação é interna. Da proposição que afirma que a norma pertence ao sistema para uma proposição que afirma que a norma negação pertence ao sistema. Quer dizer, a norma que diz não. Ok? Então, ele está dizendo aqui, ó. Professor, não entendi a ligação interna. Vamos lá. A interna. Nos dois casos, tem a condução de uma proposição normativa, né, que afirma o pertencimento de uma norma ao sistema, nos dois casos. Tá? A uma outra proposição normativa. Como se dá na negação externa? Ela diz que a norma não pertence ao sistema. A externa. E na interna? Ela afirma que a norma negação pertence ao sistema. Uma está dizendo que a norma não pertence ao sistema. A outra está dizendo que a norma negação pertence ao sistema. Quer dizer, a norma que nega. É interna porque tu parte do princípio de que ela está dentro do sistema. Exatamente. Ela está dentro do sistema. E essa questão de não pertencer ao sistema, dizer que uma norma não pertence ao sistema é a mesma coisa que dizer que ela não existe no sistema. Exatamente. Vamos lembrar lá das afirmações antecedentes. Ou seja, um modelo de proposição normativa que dá conta da existência de uma norma será uma proposição normativa afirmativa quando der conta de que uma norma existe como pertencente a um sistema normativo, correto? Tá, mas e se não tiver nenhuma norma que pertença ao sistema normativo? Tem proposição normativa? Como é que fica isso daí? Então, existem dois modelos. Aquela que afirma que no sistema normativo não há norma, e outra que diz que no sistema normativo há uma norma que nega a outra. Veja aqui a complexidade disso. Ok? Então, aqui nós temos a definição dos dois modelos, né? Modelo de negação externa. Né? Ó, não pertence ao sistema. A. Tá? E aqui na negação interna, tá? A sua negação pertence ao sistema. Tá vendo aqui, ó? A norma afirmativa, ó, e a norma negativa. Ok? Quer dizer, uma relação de equivalência entre a sua negação e a sua afirmação não pertencem ao sistema A. Ao passo que a norma que nega, tá, equivale à sua negação, pertence ao sistema. Portanto, é uma negação interna.
Isto é, a negação externa da proposição que afirma que a conduta P está proibida no sistema normativo A. Olha só, negação externa da proposição que afirma que a conduta P está proibida no sistema normativo A equivale a negar a pertença da norma que proíbe P ao sistema. Enquanto a negação interna de tal proposição equivale a afirmar que a pertença ao sistema de uma norma que estabelece a não proibição de P. Uma coisa é afirmar dentro do sistema, outra coisa é não existir no sistema. Beleza? Infelizmente chegamos no horário. Deixa eu pausar a gravação aqui.